Fala, 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 digitalizados! Estamos aqui com mais um vídeo no nosso querido Channel. E hoje vamos para um quadro diferente aqui, que vai ser o nosso quadro de entrevistas. E hoje, como não podia ser diferente, vamos fazer uma entrevista muito especial, pois vamos entrevistar o nosso queridíssimo amigo Ramiro, que está sendo responsável pelo lançamento de um sistema novo de RPG chamado Sexto Elemento, que ele vem desenvolvendo há alguns anos. Então a gente chamou ele para cá para a gente bater um papo, entender um pouco do sistema, da criação, como é que começou tudo isso, entender o cenário, enfim. Então fica aqui com a gente que esse sistema aí promete. Então, bora lá. E não esquece de deixar o comentário aí, o like, sobre o que vocês acham desse estilo de formato, pra gente poder conseguir trazer outras pessoas também. Você quer se apresentar, Ramiro? Ah, tá, perdão. Eu tava dando uma viajada aqui de leve. Por favor, se apresente para os nossos telespectadores aí, cara. Conte quem você é. Olá, pessoal. Eu me chamo Ramiro Magalhães. Eu sou formado em jogos digitais desde 2017. E, assim, desde meus 9 anos de idade, eu me apaixonei por cenários mais diversos de RPG. Mundos fantásticos, magia e todas essas coisas aí da cultura pop aí que é bom pra caramba, né? A gente consome. E eu venho construindo, né? O Sexto Elemento desde os meus 16 anos. Então, agora com 29, tem mais ou menos uns 13 anos de desenvolvimento no jogo. Obviamente, o meu curso, né, de jogos digitais me ajudou muito nessa construção. Então, de uns anos para cá, Sexto Elemento adquiriu um novo formato e, né, se tornando de fato um RPG mais sólido, gamificado, com alguns traços narrativistas e que a gente está lançando aí mundialmente, agora vendendo pela Amazon. E tá aí, a gente pode deixar um link de compra aí pra galera conhecer. Vai ter na descrição do vídeo. Pode deixar. Fechou então. É nóis. Então vamos começar o nosso bate-papo aqui. Vamos fazer algumas perguntas pro Ramiro sobre o sistema, principalmente. Me diz aí qual a proposta central do sistema, mano, em termos de mecânica de jogo e narrativa. Bom, Sexto Elemento é um RPG que apresenta um multiverso, onde todas as pessoas têm poderes únicos. O sistema ele traz uma criação desses poderes únicos, que são chamados de técnicas e magias, e a própria narrativa do jogo propõe contar as histórias que vão ser principalmente sobre esses personagens dentro desse mundo. Eu acredito que Sexto Elemento seja um cenário de alta fantasia, com alguns traços de fantasia sombria e um pouquinho de terror cósmico, porque eu sou fã aí de HP Lovecraft, então eu trouxe um pouco disso pro RPG. Deu pra ver um pouquinho disso quando a gente fez o teste, né, que em breve estará no canal também. E é isto. Sem dar muito spoiler aí, Sem né? spoilers. Mas dá pra ver a referência clara. Dá pra ver. Agora é engraçado tu comentar aí que tu é fã de H.P. Lovecraft. E aí eu te pergunto, cara, quais foram as tuas principais fontes de inspiração para desenvolver este sistema de RPG tão bem quisto por nós aqui? Conte pra gente. Como eu disse, foram muitas, né? Sim. Eu gosto de Pathfinder, de Dungeons and Dragons, Vampiro à Máscara. Eu gosto de Chamado do Cthulhu. E, assim, Lobisomem, Apocalipse, Mago, Ascensão. Todos esses RPGs dos anos 90 que eu joguei foram as minhas principais fontes de referência. Mas, assim, eu também joguei ao longo dos anos 2000 e ainda jogo o Tormenta D20, o Mutantes e Malfeitores, Star Wars, A Lenda dos Cinco Anéis. Eu consumo animes como Naruto, Fullmetal Alchemist, Basilisk, Kogan e Pochou.
Eu sou muito fã de Star Wars, de Akira, cenário cyberpunk, então Ghost in the Shell também. Tem muita referência de fato. Os desenhos, os animes, os filmes e as séries, tudo que eu consumi e que eu ainda consumo no meu dia a dia, meio que virou esse construto, né, para servir de inspiração para o Sexto Elemento. Acho que foi por aí, sabe? Pode crer, massa. Então dá pra gente esperar bastante diversidade nesse cenário aí, né? Assim é gostoso. Agora uma pergunta um pouco mais extensa aqui. Mente de titânio. Que é o seguinte, é algo muito importante, porque o RPG, ele é um entretenimento, mas é algo que ainda é meio complicado para certas pessoas, né? Principalmente os navegantes de primeira viagem. Então, como que o teu sistema vai abordar essa questão de acessibilidade para novos jogadores? Bom, o Sexto Elemento é bastante acessível. Inicialmente, eu acredito que ele precisa de leitura, como todo sistema de RPG, né? Mas com as primeiras páginas do capítulo de criação de personagem, eu tentei trazer para que o jogador novo se familiarizasse bem com o sistema do jogo. Então, por exemplo, o próprio Dungeons and Dragons, você escolhe numa sequência, né, as suas opções de construção de personagem. Então eu trouxe isso para Sexto Elemento. Eu trouxe basicamente conceitos que são bem próximos do que a gente já está acostumado. Então você escolhe lá a sua espécie, sua profissão, você escolhe as suas virtudes e seus defeitos, você distribui seus atributos e você depois constrói, né, a personalidade e as estatísticas do seu personagem. Você também cria suas técnicas e magias. Eu recebi, na época do playtest do Sexto Elemento, muitos feedbacks que o sistema de criação de técnicas e magias era complexo. Então, ao longo de todo o playtest, os jogadores alfas me ajudaram muito a fazer com que esse sistema de criação ficasse mais simplificado. E aí eu fui lá, juntamente deles, né? E a gente fez um guia com várias técnicas e magias para serem usadas dentro do jogo. Uma espécie de suporte para o narrador e para os jogadores novatos. Então, assim, todo o conteúdo lançado dentro do livro base, ele é bastante acessível, ele é bastante didático, principalmente. Você segue um passo a passo, você consegue construir sua ficha. E no que seria a parte mais complexa, que é a criação dos poderes únicos do seu personagem, ela te dá vários exemplos para você já pegar como o sistema funciona e conseguir montar seu personagem por completo. Saquei. Isso é muito importante porque a gente mesmo já pegou alguns sistemas que a gente ia fazer a criação do personagem. Às vezes o sistema não é extenso, mas justamente ele não dá esse apoio para um cara que vai jogar e vai criar um personagem um pouco mais diferente. Como até o teu sistema tem essa pluralidade, né, de opções. Às vezes é um sistema um pouco mais afunilado e mesmo assim ainda é difícil, algumas coisas não ficam claras, né? Muitas vezes é muita questão de formatação do livro também, prejudica muito. Eu posso dar um pequeno spoiler, né, que tem muito sistema por aí que você precisa ler 30 páginas para você entender. Aqui, você precisa ler algumas páginas, sim. Eu diria que em torno de umas 10 páginas da criação de personagem e seguir o passo a passo. Então, assim, eu tentei deixar didático no livro para que as pessoas justamente, tipo assim, eu tô com dificuldade de entender tal coisa. Eu vou lá e procuro. Então, dando esse spoiler, como eu falei, a construção do livro ela é voltada para você entender primeiramente o sistema, para depois você ler sobre o cenário. Os capítulos iniciais, eles discorrem totalmente sobre isso.
Então eu começo o livro falando sobre o que é o Sexto Elemento RPG, sobre as mecânicas básicas, sobre criar seu personagem, e aí só depois eu vou para aquela parte mais de personalização, que é a parte da criação de técnicas de magia, e depois vai mostrando, digamos assim, a parte da narrativa, para quem for o narrador, e depois as criaturas, os monstros, inimigos, e por último, no último capítulo, o cenário. Então, eu acredito que seja um sistema bem acessível por causa disso, porque eu primeiro te ensino, né, quando você lê o Sexto Elemento RPG, eu busquei te ensinar primeiro como jogar o jogo. E aí depois que você sabe como jogar o jogo, você vai ler sobre o cenário e ver, tipo, beleza, eu quero esse tipo de campanha, eu quero fazer isso ou aquilo, e enfim, né, aí você desenvolve como vai ser a sua mesa de RPG. Pode crer, aí sim. Eu gosto assim, eu gosto assim. Eu gosto de simplicidade, direto ao ponto, coisa bonita, coisa bem editada. É isso, é sobre isso. E já que tu comentou sobre a criação dos personagens, que é algo prioritário, né, no teu manual, assim, vem logo no início. Uhum. O que ele tem de diferente, assim? O que são os aspectos únicos do teu sistema? Bom, Sexto Elemento RPG, ele conta, né, sobre esse mundo onde cada um tem suas individualidades. Então, o seu personagem, quando você cria ele, você evolui ele, você vai ganhar pontos para evoluir a espécie dele, enquanto a sua profissão, que seria o equivalente ali à classe do D&D, você vai receber poderes automaticamente. Então, o sistema, ele aborda as técnicas de magia como seus poderes únicos. E aí você vai ganhar pontos para evoluir eles também. Eu acredito que o aspecto único é justamente você conseguir combinar coisas e trazer essa combinação para a mesa, fazendo com que seu personagem seja de fato único. Se você fizer um samurai, por exemplo, todo samurai ele vai ter uma lista lá de habilidades, mas a sua habilidade que você escolheu lá e a criação da técnica de magia baseada nas suas outras características, elas vão tornar o seu personagem único justamente porque você está tendo a ideia de como o seu samurai tem que ser. Então você não precisa necessariamente seguir aquela rota, né, pré-estipulada, e você pode, através, né, de todas as habilidades, espécie, profissão, títulos e técnicas e magias, você pode construir a sua própria versão daquele samurai. Tipo assim, uma das coisas que eu acho bastante relevantes no momento da criação das técnicas e magias é que cada um tem a sua visão de como as habilidades do seu personagem funcionam. Alguns jogadores de mago, por exemplo, no playtest, usaram para fazer aquele canhão de vidro. Já vai jogar a bola de fogo, vai explodir tudo e vai ser 1 tonelada de dano. Enquanto outros já foram para uma pegada mais de utilidade, sendo aquele mago mais estudioso que foi tipo lá e tem uma habilidade que consegue dobrar os bônus para passar no teste de diplomacia, tá entendendo? Então assim, tinha várias pegadas diferentes dentro das builds e isso só era possível porque no momento em que você começa a criar seus poderes únicos, né, você faz a combinação das habilidades. Então isso, digamos assim, direciona o seu personagem para uma build que vai ser uma combinação de tudo aquilo e que vai ser sua, vai ser única. No guia que a gente lançou, ele tinha, acredito eu, que 100 habilidades, técnicas e magias, assim. Pelo menos uma centena. Mas nós calculamos com as habilidades do livro, você consegue criar cerca de 7 trilhões de poderes únicos. Isso
só com a combinação do livro, entendeu? Sim. Então você imagina se o narrador quiser inventar alguma coisa. Fora a parte Ou então criativa. se o jogador... sabe? Sim. Tipo, imagina se o jogador fala, não, mas eu não quero nada do que tem aqui. Uhum. O sistema traz essa criação única. Então, eu consigo literalmente emular tudo que tem no mercado em termos de jogo, mas ao mesmo tempo trazer coisas novas. Eu não gosto de citar, mas tem uma certa habilidade aí que eu achei muito, muito forte, que ela é uma habilidade de nível 1. O jogador em questão que fez isso conseguiu, com 2 habilidades combinadas, fazer uma forma do personagem dele não levar dano na rodada. Então, assim, isso trouxe, na época, no playtest, para os tanques, um meta, entendeu? Tipo assim, criou um novo meta. Vamos combinar essas habilidades aqui porque elas são muito fortes. E aí eu tive que criar uma regra em cima daquilo, para que aquilo não acontecesse levianamente, e posteriormente foi rebalanceado no livro base e tudo mais. Então, assim, a galera vai descobrindo coisa e vai saindo coisa única que ninguém esperava e que está dentro das regras, que possivelmente vai ser necessário que o narrador e os jogadores conversem e definam de vez em quando uma house rule para que algo não fique muito roubado, entendeu? Sim. Assim, eu não me incomodo com isso. Eu gosto de combinação, eu acho que o propósito do sistema é esse, então tá no livro, é pra usar. Justo. Bombeiros comemoram. Então, tem um amigo nosso que adora um combinho desse aí. Bom, então a gente pode partir para a próxima pergunta, que é o seguinte: a gente sabe, né, que existem sistemas e sistemas por aí, e cada um deles tem a sua própria abordagem de se iniciar e de se resolver conflito. No D&D, geralmente, a gente resolve tudo na base da porrada, gridzinho de batalha, tal, etc. Geralmente, em Vampira, a gente tenta resolver na lábia, jogando um carisma, uma sedução, pá. Geralmente resolve. Tem sistemas que foram feitos pra tu cair na porrada e alguns que foram feitos pra ser mais narrativistas. Teu sistema, como é que ele lida com a resolução de conflito e os desafios dentro do jogo? Como é que é essa parada aí? Conta pra nós aí. Os desafios, cara, eles são guiados pelo narrador, né? Eu trago uma proposta de narrador, não de mestre. Então, o jogo ele tem um narrador e os desafios são guiados pelo narrador. O narrador, ele traz, né, os desafios para que os jogadores resolvam em conjunto ou isoladamente. As características do sistema são gamificadas. Então, testes físicos, sociais e mentais podem resolver qualquer situação. Imagina que em Sexto Elemento, você pode fazer um político, que é uma profissão acessível no jogo, e você pode resolver tudo na base da conversa, usando diplomacia, usando enganação, usando até mesmo a manipulação intimidando, sabe? Você pode ser também, por exemplo, um ladino e usar a sua habilidade de roubar as pessoas para resolver a situação, sabe? Isso pode gerar várias questões. O combate, ele é existente, obviamente, é um dos 3 pilares do RPG clássico. Então, eu diria que eu fui por um caminho gamificado, né, que resolve baseado na situação que é apresentada pelo narrador. A pessoa vai jogar os testes de acordo e os jogadores vão fazer isso de uma maneira como se fosse uma narrativa compartilhada. Então, a ideia é essa. Você tem o lado do roleplay, que você pode resolver na conversa, e você tem o lado do combate, você pode resolver na porrada. Eu já tive situações narrando onde o ladino roubou a arma do inimigo e logo em seguida o político jogou
uma tese no inimigo, passaram no teste e o inimigo simplesmente desistiu de lutar. Ele estava desarmado e sem argumentos. Então ele foi derrotado, entendeu? Assim como já teve outras situações em que um certo Tanuki foi lá e seduziu o inimigo. Tá entendendo? Rapaz, esse cara deve ser foda. E aí, né? Já viu, né? Aí não tem como o cara fazer nada. Não, mano, esse Ele brother estava aí... totalmente seduzido. Não sei Então, quem é assim, esse cara aí, mas ele deve ser muito bom. O combate, ele Papo acontece. sério. O combate, ele é uma dos pilares, como eu falei. Assim como a exploração e a história do jogo são muito importantes. Mas depende de cada jogo, de cada mesa, dos jogadores. Cada proposta, ela pode ser resolvida de N formas diferentes. Então, assim, eu acho que na questão total é que eu fui pelo caminho da gamificação. Eu tenho testes físicos, sociais e mentais que resolvem a situação. Mas, né, porém, todavia, entretanto, narradores e jogadores podem narrar isso de uma maneira compartilhada, como decidirem, e segue o baile, entendeu? Certo. Compreendo. Muito bom, muito bom. Inclusive, agora que tu comentou dessa narrativa que é colaborativa, como ela funciona, o papel dela dentro do teu sistema? Como é que ela vai funcionar? Cara, a narrativa, ela faz parte de explicar tudo que está acontecendo no RPG. Certo. A narrativa compartilhada, ela vai agregar isso. Então, de maneira mecânica, né, o narrador, né, a função dele é ir lá e narrar a cena. Em mesas tradicionais, você tem o teatro da mente, que o narrador ele descreve toda a história, estabelece toda a cena e os jogadores, a partir daí, declaram suas intenções e, se precisar fazer um teste, faz um teste. Se for para cair na porrada, cai na porrada. O Sexto Elemento traz isso totalmente adaptado à nova ideia da narrativa compartilhada. Então, os jogadores declaram sua intenção para o narrador e quem controla a cena nesse ponto é o jogador. Então, se o jogador falar eu vou atacar assim, 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 é o que vai acontecer. Os dados, eles só vão existir para dizer se aquilo foi bem sucedido ou não. Então, o narrador narra a cena, o jogador declara a ação dele, narra como ele vai fazer, rola o teste. Se o resultado foi bom ou não, ambos podem narrar o resultado. Então, em uma parte do capítulo 7, eu discorro bastante sobre isso, que eu acho bem interessante da narrativa ter a oportunidade de surpreender. Então, nos jogos tradicionais, o narrador ele vai narrando, mas tem que ter uma emoção. Tem que tá tudo claro na descrição do jogo. Mesmo em jogos com grid, como o Pathfinder e outros que precisa, né, da contabilidade ali, dos quadradinhos e tal, você precisa ter uma narrativa boa para que o jogo seja envolvente. Então, em Sexto Elemento, a gente incentiva muito que essa narrativa tenha descrição das intenções e como elas aconteceram de um jeito bem incisivo, tá entendendo? Então, quais golpes acertaram? Por fim, quem venceu o combate, isso é só uma estatística. A cena como um todo é que é importante. Sim. Então, tipo assim, a pegada ali do sistema é justamente para incentivar o jogador. Ele deu um ataque. Ele vai dar o ataque extra dele, por exemplo. Ele já rola tudo e vê se deu certo. Ele já fala, mestre, meu personagem, narrador no caso, né? Em sistemamento, meu personagem fez isso, e pá. E aconteceu, cara. Tá entendendo? Uhum. Se ocorrer
de uma falha crítica, às vezes é interessante deixar na mão do narrador. Tá entendendo? Sim. Ou até mesmo permitir que haja complementação. Pô, tirei falha crítica, meu personagem caiu num teste de atletismo, por exemplo. O narrador vai dizer, beleza, teu personagem caiu e ele machucou o pé, levou 1 de dano. Tá entendendo? Eu inseri no sistema isso de uma maneira bem fluida. Então, para quem for narrar e para quem for jogar esse elemento, a cena ela sempre acontece como um todo. Então, assim, é claro, isso varia de narrador para narrador, mas eu incentivo que as pessoas deixem os dados decidirem, para que haja sempre honestidade, para que os NPCs estejam ali não só para fazer, como eu posso dizer assim, fazer sabe, tipo, ele tá só preenchendo, sabe, só fazendo presença, exatamente. Sim. Eu digo que os NPCs ajam nas situações. É claro que às vezes não dá para controlar todo mundo, mas é interessante. E uma das coisas que esse treinamento traz é uma certa periculosidade. Então, conversar com os jogadores do tipo, olha, se o teu personagem morreu, ele morreu. Mas, se tem como trazer ele de volta, a gente pode tentar trazer ele de volta, sabe? Então, existem formas de tornar a narrativa interessante e usar as regras para deixar com que essa narrativa colaborada ali, essa maneira compartilhada de narrar, seja algo fluido. Eu acredito que o maior papel da narrativa colaborativa dentro de Sexto Elemento é deixar que o improviso ele crie coisas legais. Então, enquanto tá todo mundo ali se divertindo, criando uma história lendária, tá valendo. E o sistema ele vem para dar suporte para isso. Isso que eu acho mais importante, acima de muita coisa, porque se o sistema é travado, vai fazer um ataque, você sempre vai fazer daquela forma. Independente do resultado, vai ser sempre daquela forma. Mas usando essa narrativa, né, fica tudo mais instável, tudo pode acontecer. Então, tu com o mestre vão criando a história ali na hora e ele pode te pedir um teste que não é normal de ser pedido, entendeu? Eu acho isso muito mais legal. Sim, sim. Inclusive, tem uma regra criada especialmente porque eu tinha um certo jogador na minha mesa que ele falava assim, vou dar um rolê, tá entendendo? E aí eu falava na zoeira, né? Rola o D100 e tal. E aí ele rolava um D100. E aí eu falei, pô, não, isso aqui tem que entrar como regra, tá ligado? Tipo, coloquei, sabe? Falei, não, isso é uma regra agora. Toda vez que o cara fizer uma atitude totalmente aleatória, que não segue o personagem dele, ou até mesmo que não segue a proposta que foi apresentada, tipo, quando ele quer sair totalmente na tangente, rola um D100, olha a tabela e vê o que dá, velho. Tá entendendo? Inclusive... diga aí. Não, inclusive está canonizada essa história aqui no canal, né? Em um vídeo que a gente fez ano passado respondendo os inscritos, a gente contou um pouco dessa história lá. Então, quem quiser dar uma olhada lá, tá completo. Cara, pô, bacana. Esse dia foi louco. Resumimos três sagas em uma única rolagem de D100. Foi maravilhoso. Mas olha como é bacana. Tipo, a gente vê hoje em dia os jogos de RPG muito scriptados. Você tem que matar o necromante. Aí vira aquela coisa Dungeon Crawler. O cara entrou na dungeon, ele matou o necromante, passa pro próximo. Isso engessa os jogos, sabe? Então a narrativa compartilhada em Sexto Elemento, ela traz regras para que seja algo livre,
para que não seja engessado. Então, é fugir do engessado e deixar a campanha fluir. Se ela for em uma direção onde o narrador não sabe como lidar, eu ponho no capítulo 7 um adendo falando sobre isso. Se você não sabe como lidar, peça uma pausa para os seus jogadores, converse com eles e pergunte o que você pode fazer para, né, tipo assim, ir para outro caminho e continuar a diversão, sabe? O narrador também tá aprendendo sabe, também, né? Exato, a gente sabe que o narrador tá aprendendo, a gente sabe que às vezes o planejamento do narrador é tudo que ele tem. Sim. E aí ele fala, porra, os caras foram fora do meu planejamento, lascou, sabe? E aí, tipo, não sabe, tipo, às vezes não tá divertido pro narrador. Sim, então sim. Ele pode chegar com os jogadores daí e falar, galera, precisamos conversar, vocês foram pra uma vibe que eu não tava preparado, eu não tô achando isso bacana, vamos conversar. E aí, conversa. O combinado não sai caro. Então, se todo mundo combinar de fazer a parada bacana, vai rolar, sabe? Tipo, esse é o segredo, sabe? Galera, até porque o RPG não é do mestre, não é dos jogadores, o RPG é do grupo. Exatamente. Então, conversem como um grupo, resolvam as coisas como um grupo. O mestre não é seu inimigo. Às vezes mas isso não vem ao caso. Apesar de que ele demonstre, ele não é seu inimigo. Ele faz isso pro bem de vocês, ele faz isso pro bem de vocês. Exatamente. É verdade. Eu acho que a grande questão, né, aqui de Sexto Elemento nesse sentido, é que como ele tem um item que realiza um desejo, que é o Sexto Elemento, você pode burlar as regras um pouquinho, às vezes, sabe? E aí dá pra, tipo, criar uma coisa bacana que tá fora do escopo, sabe? Tipo, sem ficar preso não, mas eu quero que a minha campanha seja assim, sabe? Conversando com todos os jogadores, você pode dar uma saída para uma situação que, teoricamente, não tem saída, sabe? E aí inventa alguma coisa e continua. E o jogo vai indo. Eu já joguei e narrei mesas que duraram anos, vocês sabem, como vocês já me conhecem, vocês sabem como que eu faço. E em Sexto Elemento, a última mesa que eu narrei de campanha, assim, longa, ainda na época do Alpha, durou 2 anos. Então, assim, foi 2 anos jogando todo domingo, cara. Tipo, ininterrupto. E a galera saiu pedindo mais, falou, não, vamos jogar mais uma campanha, não sei o quê. E aí eu falei, galera, eu preciso dedicar agora meu tempo pra balancear as coisas e tal. Sim. E, sabe, tipo, mas tamo aí, a campanha, o livro tá lançado, a campanha básica já existe, o Fast Play já existe, o guia já existe, tem coisa nova vindo aí, podemos revelar depois, mas sim. Por enquanto não. E assim, tô abrindo meu tempo para narrar outras campanhas também, né? E é isso, sabe? Tipo, eu diria que o papel da narrativa compartilhada é esse. E, cara, até agora a experiência de jogo foi incrível. Inclusive, eu tô jogando uma mesa com um narrador narrando o meu sistema para mim. E tá sendo, assim, sensacional ver pelos olhos de outra pessoa, sabe? Parada diferente, né, cara? Isso aí. Bem, a gente conversou bastante sobre a parte da narrativa, né? Como ela funciona. Mas como que vai ser a progressão do personagem ao longo da campanha, já que tu já comentou que tem campanhas que duram muito, né? Já duraram 2 anos, então como é que fica isso? Sim. Cara, a progressão dos personagens, ela é algo muito curiosa. Porque essa campanha que eu citei, ela começou com a Kitsune da equipe ali fazendo proteção dos animais na floresta, protegendo lobos e esquilos.
e terminou com ela se tornando uma deusa e derrotando o mal primordial do cenário. Então, assim, eu diria que os personagens vão ficando cada vez mais relevantes no cenário, se tornando cada vez mais poderosos e literalmente alterando o mundo ao seu entorno. Dentro do sistema, né, eu libero pro jogador uma tabela com 30 níveis, certo? E essa tabela, ela, a cada nível, né, você vai acumulando a experiência, que a gente abrevia como XP, e aí você vai evoluindo dentro dessa tabela, vai subindo de nível, vai ficando mais forte, vai ganhando mais e mais poder. Todavia, o sistema trata essa progressão como algo bastante volátil. Eu já narrei campanhas mais curtas que a galera não estava muito interessada em virar deuses, tá entendendo? Então, assim, a gente consegue descer um pouco mais o nível, digamos assim, e tornar algo mais superficial ali do que o cenário pode propor também. Como eu disse anteriormente, eu estou jogando uma sessão com um narrador e o nível 1 que ele propôs pra gente é uma coisa muito mais crua mesmo. É como se os nossos personagens estivessem começando a ser aventureiros agora, sabe? Enquanto que eu proponho, às vezes, é mais pro você já é um aventureiro há algum tempo, sabe? Então, assim, dentro da tabela dos 30 níveis, você ganha uma quantidade de pontos. Se o narrador e os jogadores, em comum acordo, quiserem que o nível mais alto seja o nível cósmico, vai ser. Por quê? Sexto elemento, ele tem dentro dessa tabela o 30 plus. É um 30 com maisinho. Que foi uma escolha de game design para trazer essa história mais épica, mais lendária, os personagens que são míticos e eles ficam tão poderosos que, sabe, vira Dragon Ball o negócio, tá entendendo? Então, assim, dentro dessa tabela, eu coloco lá que a experiência necessária para isso é definida pelo narrador, e aí existe um sistema de progressão que o narrador pode seguir e dar esse nível de poder cósmico para os seus personagens ali, para os jogadores, e os jogadores evoluindo seus personagens vão alcançar níveis de poder que eu pelo menos nem imagino, entendeu? Porque realmente o negócio vai ficando absurdo se deixar. Mas, é como eu disse, o sistema de progressão, ele é por pontos. Então, não necessariamente você vai se tornar essa coisa cósmica. Você pode escolher chegar no nível 30 como um aventureiro que, sei lá, conseguiu se tornar o general de um rei, tá entendendo? De extremamente renomado e tal. Ou até mesmo o político que se torna um conselheiro, sabe? Então tem toda uma progressão que tem que existir de comum acordo. E esses pontos, né, que são dados na progressão, eles vão representar isso. Então, se no nível 30 tu tiver lá uma quantidade de pontos e essa quantidade de pontos for refletida como um nível cósmico, vai ser. E isso vai ser definido antes de começar o jogo. Conversado, tudo direitinho, como já dito, combinado não sai caro, e todo mundo se diverte com o que gosta. Eu fiz desse jeito porque eu tenho muitos amigos que gostam desse negócio assim mais cósmico e muitos amigos que preferem, não, pô, vamos jogar um negócio mais pé no chão e tal, sabe? Então eu senti, né, esse peso vindo de ambos os lados. Eu falei, poxa, vamos tentar montar um sistema que abrace isso, sabe? Sim. Isso é legal. E eu acredito que funcionou, sabe? Eu acredito que funcionou porque eu já tive ambas as experiências no mesmo sistema e realmente tá bem legal. Até porque se tu chega no nível máximo, vamos dizer, no nível 30, né? Mas aí tu tá com uma PT que ainda quer jogar, tu tem história pra contar, tem que ter um desafiozinho, né? Então talvez isso ajude.
Com certeza. E esse nível 30 Plus, ele resolve a maioria dos problemas, sabe? Porque como ele é um objetivo definido pelo narrador, se ele conversar com os jogadores, tipo assim, você chegar no nível 30, e agora? O jogador falou, beleza, chuta o balde, vamos virar deuses. Saca? O nível 30 Plus vai ser isso, vai ser virar deuses. E aí os caras vão ganhando os pontos e até virarem deuses. Certo. Delícia. Tá, então vamos para uma parte aí que geralmente é uma parte que muita gente acha muito importante, às vezes até mesmo a parte mais importante de um RPG, que é em relação ao cenário, né? Geralmente o cenário, tem muita gente que gosta de criar o seu próprio cenário, e tem gente que já gosta de embarcar assim numa visão que já está dada no livro. Em termos de ambientação, qual que é o cenário padrão do teu sistema, ou se ele é flexível para ter essas liberdades, assim, ter outras configurações de cenários para jogar no teu sistema? Conta pra gente aí. Sim. Assim, Sexto Elemento fala de um multiverso. Então, por si só, ele já é bastante flexível. O livro base, ele conta a história de Githzerai, que é um mundo, um planeta dentro desse multiverso. E dentro de Githzerai tem 8 continentes, muito vastos, e ambientados em diversas culturas. Então, vocês vão ler sobre os Assarianos, vocês vão perceber que eles têm um pouco da cultura oriental. Os Airanos já são mais ocidentalizados. Os Onshvalianos já são mais como os Vikings. Os Dobyadunanos como os povos persas. Então, ao longo do que você vai conhecendo Githzerai, você vai entendendo que esse mundo ele tem de tudo um pouco. Eu gosto muito de Arton, que é do Tormenta 20, né? E assim, eu vi que existe potencial, principalmente hoje em dia, dessa vibe de multiverso. Então, assim como Arton traz coisas de outros universos, né? O pessoal lá da Jambô com esse trabalho incrível, eu percebi, vamos fazer essa parada acontecer também. O multiverso tá aí, entendeu? Então, assim, se você não quiser ir pra vibe de multiverso, não tem problema. Você pode pegar Githzerai, que está totalmente descrita no livro base. Você pode pegar a história de Githzerai, os plots que eu apresento do mundo, né? Eu fiz uma linha do tempo, então tem as eras. Você pode jogar em qualquer uma das eras. Você pode ir do início ao fim do mundo de Githzerai, em Sexto Elemento. Então, se você quiser ir para o multiverso, não tem problema, você pode. Se você quiser ficar em Githzerai, não tem problema, você também pode, e o livro vai te dar o suporte para isso, beleza? Eu acho que a parte mais bacana nessa questão de ambientação é você pegar o plot. Tipo, tem um plot lá que é a Era dos Dragões. Pra galera que curte matar dragão, tá entendendo? Ou sei lá, ser um dragão, de repente, dá pra pegar a Era dos Dragões e você escolhe o plot dentro do que tá apresentado na Era dos Dragões. Se você criar o seu próprio mundo em cima de Sexto Elemento, dentro do multiverso ali, vai estar valendo qualquer coisa que o sistema tá oferecendo, tá entendendo? Sim. Então é tudo uma questão de plot. O cara pensou num plot e falou, poxa, eu queria criar um mundo assim assado. Ele pode pegar o sistema de Sexto Elemento e fazer o seu próprio universo ali dentro, entendeu? Ou ele pode pegar, olhar o que tá no livro e falar, poxa, se eu criar uma cidade dentro da Era dos Dragões que tá acontecendo tal coisa, entendeu? Sim, E aí já no descobre que o jogo. já tem, né? Ele pode ambientar com o que já tem facilmente. Massa, aí sim. Próxima pergunta. Próxima. É. Vamos perguntar agora, amigo Ramiro, sobre os elementos de jogo social que estão incorporados no teu sistema para fazer aquela interação entre os jogadores, porque existem sistemas que não trabalham muito com o social, ou é algo muito fraco,
né? Tipo, Uhum. às vezes não tem nem relevância, tá lá só por tá. Eu Sim. já vi alguns assim. Tipo, tu começa Sim. com os pontinhos lá, na progressão tu nem ganha mais ponto social. É algo muito deixado de lado. Como Sim. é no teu sistema isso aí? Cara, como eu já falei, as minhas inspirações, dentre elas tem muitos sistemas narrativistas, Uhum. e o Sexto Elemento bebe bastante do que o roleplay pode trazer, a interpretação. Então, eu diria que existem dois momentos: o momento da interpretação e o momento do combate em Sexto Elemento. Eu posso resumir assim. Só que todos esses momentos, eles são suportados por testes, como eu já falei anteriormente. Então, durante a interpretação, o roleplay ele é aquele momento que o narrador vai fazer uma interpretação, o jogador vai fazer a interpretação. Mas, em Sexto Elemento, essa interpretação ela vai além com um sistema de intrigas. Eu trago um sistema que ele basicamente opera em cima dos roleplay entre jogadores. Então, toda vez que tu faz um teste social, por exemplo, manipulação, adestrar animais, sabe? Onde você vai interagir com algo ou com alguém, o narrador pode usar o sistema de intriga. E essas intrigas, elas são chamadas assim porque elas são um sistema de desconfiança, de desavença. Nem sempre tu consegue ser amigo de todo mundo. Então, vão existir personagens dentro do jogo de outros jogadores que vão ser teus antagonistas. E às vezes eles vão ser até vilões. Eu tive jogadores na fase de alfa, de teste, que me incentivaram muito a fazer com que os vilões fossem players. E é claro, de comum acordo, o cara que é o vilão, ele tá fazendo o vilão porque ele quer ser o vilão, entendeu? Então, esse sistema de intrigas, ele vem para, digamos assim, trazer esse suporte social entre os personagens. Se os personagens são verdadeiros uns com os outros, são amigos de verdade ali, e conversam e trocam RP e tudo mais, não gera ponto de intriga. Agora, se o cara foi lá, um certo Tanuki aí, seduziu alguém, entendeu? Manipulou o soldado local ali, que é o personagem de outro jogador, tá entendendo? Sim. Isso pode gerar um ponto de intriga. E esse sistema, ele tem, obviamente, tabelas que suportam isso dentro do sistema, para que essa interação entre os jogadores tenha um motivo. Ela não seja simplesmente a galera discutindo o plano, sabe? Como que a gente vai derrotar aquele inimigo? Aí a galera fica horas fazendo roleplay, sabe? Não. Tipo, o sistema de intriga, ele vem para pôr as opiniões de cada um em xeque. Ele vem para pôr as virtudes e os defeitos de cada um em xeque. Então, se o teu personagem protege a natureza e o personagem do outro jogador não, ele vai, tipo assim, eles já vão se olhar torto, entendeu? Então, vai que esse personagem que não protege a natureza taca fogo numa floresta, mano, o teu personagem que protege a natureza vai ficar bravo e vai pra cima, sabe? Sim. E aí, isso pode gerar PVP, sabe? É claro que eu tô falando isso, todo mundo, de comum acordo, todo mundo conhece os personagens um do outro e tudo fica ali dentro do jogo. Ninguém leva pro coração. Tá entendendo? Ou será que não? Será que... O meta tem que, né? Não pode interferir. Pois é, o meta não pode interferir no... E vice-versa, né? Exatamente. Quer dizer, às vezes eu já tive algum... Antes do sistema de intriga, é claro, eu tive alguns jogadores que levaram pro coração algumas situações, sabe? E aí eu falei, não, eu vou bolar um sistema de intriga, porque como eu tinha esse jogador que era vilão, né? A pessoa levava pro pessoal, tá entendendo? E aí eu falava, não, pô, fulano, tu é vilão, mas
vamos conversar com um amiguinho aqui antes, sabe? É. Pra ele não levar pro coração, sabe? Uhum. E aí, tipo assim, eu bolei o sistema de intriga numa outra campanha, já com o sistema de intriga implementado. A galera já foi mais cauteloso, já tirou mais RPs dentro dos seus personagens. Uma situação que eu achei muito legal que aconteceu em uma dessas campanhas, na fase de alfa, foi um roleplay extenso, tipo assim, quase 1h30 dos caras falando. E falando dentro do personagem, tá ligado? Tipo, entre eles ali, eles foram falando, e roleplay. E aí, quando precisava de um teste, eu falava, opa, isso aqui precisa de um teste. Aí o cara ia lá, fazer o teste. Aí, de acordo com o resultado do teste, o cara já vinha com o argumento dele, tá entendendo? Foi uma situação onde existia um player que era a favor do direito dos yokais e uma outra player que não era, tipo assim, o outro player que não era a favor do direito dos yokais, e aí isso gerava um ponto de intriga entre eles. E aí eles, tipo assim, ficaram lá debatendo e trocando RP, sabe? Até um convencer o outro no roleplay e, obviamente, no dado quando era necessário, sabe? E, tipo assim, foi muito bacana. Pelo menos pra mim, como narrador, assistir aquilo, eu tava dentro da cena e todos eles estavam dentro da cena. E aí, quando, tipo, acabou a mesa, sabe? Eles falaram assim, porra, não, mas é só meu personagem, viu? Tipo, a gente tava dentro da cena aqui e tal, sabe? E ninguém levou pro coração dessa vez, aí foi bem legal. Pode crer. Bom, tendo isto dito, vamos agora para a próxima pergunta, que é o seguinte: como você vê o seu sistema contribuindo para a evolução do gênero de RPG, a quais lacunas específicas no mercado ele pretende preencher? Essa pergunta aí me deixou reflitão, velho. Essa daí. Pois, reflita aí pra gente aí. Pode soltar Eu o verbo aí. fiquei reflitão agora. Fiquei bem reflitão. Como? Quais lacunas você vai preencher, Ramiro? Conte pra gente. Pois é, cara. Eu acredito que sextamento é um construto de tudo que eu consumi. Como eu falei pra vocês lá no início. E eu busquei melhorar ao longo dos anos o sistema a partir desse construto do que eu consumi. Então, eu acredito fortemente que a minha maior contribuição para o cenário de RPG é fortalecer essa visão que os jogadores têm de criar seus próprios poderes. E que algo incrível não precisa ser tão complexo. Eu acredito que essa é a minha maior contribuição. Na questão de preencher lacunas específicas do mercado, eu vejo muito como alguém que queira jogar algo que não é pré-setado, ele vai vir para sextamento. Tá entendendo? Tipo assim, pô, cansei de jogar aqueles RPGs que eu não tenho variedade de build. Tá entendendo? Sim. Aí ele vai para sextamento. Cansei de jogar aqueles RPGs que é só Dungeon Crawler. Ele vai para sextamento. Tá entendendo? Cansei de jogar RPGs que os meus poderes estão limitados ao que está no manual. Ele vai para sextamento. Porque como o sextamento é esse construto, a pessoa ela vai olhar o que tem em sextamento e ela vai conseguir fazer algo único e ela vai conseguir dizer, beleza, meu próximo personagem vai ser melhor. Porque agora eu já sei que dá para fazer no cenário. E aí, a cada personagem ela vai melhorando e vai construindo mais e mais coisa para sua mesa e vai se tornando cada vez maior e melhor dentro do sistema. Tá entendendo? Como ele oferece a possibilidade de você criar coisas únicas, nenhum personagem já criado, né, desde o alpha até aqui foi repetido. Tá entendendo? Então, assim, eu já vi N assassinos, N samurais, N paladinos,
todos eles diferentes, sabe? É claro, tudo possui limitações. Como eu disse, tem 7 trilhões de combinações possíveis. Mas quantos anos vai levar para que essas 7 trilhões de combinações sejam feitas, entendeu? Então, assim, eu acredito que vai preencher uma lacuna bem grande nesse sentido, porque as pessoas, elas têm imaginação, elas têm criatividade. Então, quanto mais a comunidade jogar Sexto Elemento, mais Sexto Elemento vai ser melhor. Mais Sexto Elemento vai ser maior. E cada vez mais esse construto vai crescer e vai se tornar mais poderoso. Tá entendendo? Então, eu vejo que essa visão de criar os seus poderes únicos, ela vai se tornando cada vez mais incrível, cada vez mais complexa, e não precisa de complexidade, mas ela vai ganhar complexidade porque as pessoas vão inventar coisas únicas, as pessoas vão pensar em coisas que elas querem só para si, tá entendendo? Às vezes começa com uma inspiração. Eu queria que meu personagem fosse parecido com o Capitão América. Tá, beleza, mas aí ao longo do que ela vai jogando, ela vai conseguindo construir algo único. E aí isso vai tornando o personagem dela algo único. E assim sucessivamente. Tá entendendo? Eu acredito muito no potencial da imaginação dos jogadores. O jogador chega comigo, cara, eu quero que meu personagem seja tão rápido que ele vai ser invisível. Beleza, dá pra fazer isso em tal nível. E aí o cara vai lá e constrói aquilo. Mas isso não é único, Ramiro. Naquele momento foi a ideia inicial do jogador. Ao longo do jogo, ele e o narrador podem conversar mais e ir agregando coisas até que se torne único. Tá entendendo? Então, eu acredito nisso. Eu busquei melhorar o sistema ao longo dos anos para que ele alcançasse isso. E hoje eu vejo que funciona isso. Então, ele vai preencher essa lacuna, onde você pode literalmente falar: eu quero que um personagem faça X. E conversando com o narrador, você vai conseguir fazer X. Tá entendendo? E aí vai se tornando essa coisa mais complexa e mais incrível, mais poderosa. E é isso, cara. Pra mim, Sexto Elemento é isso. É sobre isso, é sobre você fazer o seu personagem e contar a história do seu personagem. Porque é disso que histórias são feitas, de personagens. O cenário, os poderes, as coisas, são pano de fundo. Os personagens é o que realmente importa. Então, quando você cria esse personagem único, é ele que vai dar peso no seu jogo e é ele que vai fazer você gostar de jogar RPG. Eu tenho que falar que quando a gente estava na criação dos personagens, né, desse nosso one shot, foi a coisa que mais me atraiu, foi a criação das habilidades. Tanto que eu tomei um pouco mais de tempo, porque mesmo sendo no nível 1, Sim. Só pelo fato de ter uma combinação, ter algumas coisas já diferentes já no nível 1 e isso ser progredido caso o personagem siga, né? Eu achei muito diferente, muito interessante. Sim. Eu gostaria de prosseguir aí com a campanha. Se tiver um tempinho aí no canal, a gente joga mais umas mesas aí. Isso aí já fica, então... Inclusive um certo jogador veio falar comigo no privado que vai fazer um personagem aí de canônico do livro. Falou assim, não... Aí já até sei quem é. Não quero mais. Já até sei quem é. Aí, rapaz, o cara quer mexer com canon, velho. Vai acontecer um evento canônico. Então, se o Homem-Aranha 2099 aparecer, já sabe. Lá vai. Tinha que ser, velho. Já que estamos citando o nosso one shot, né? Falando de uma possível campanha aqui no canal. Nós gravamos já um one shot, uma campanha que foi narrada pelo Ramiro.
E em breve vai estar aqui no canal e já que ele já está se comprometendo, talvez seja uma campanha que apareça aqui no canal, né? A gente vai acertando aí os horários de todo mundo, a correria do dia a dia, e aí a gente joga, velho. Certo. A gente sabe como é, né? Campanha é complicada, ainda mais com as várias campanhas e as necessidades do dia a dia deixam um pouco mais difícil jogar RPG, mas a gente vai dando os nossos pulos aí. Com certeza. O maior divertimento sadio, né, que a gente tem é bom investir, né? Sim, com certeza. Aí tu falou e... Eu gostei muito dos personagens que vocês criaram para One Shot. Eles são um grupo bem diverso. Ouso dizer, né, que por pouco não fez lá o Guardiões da Galáxia, como a gente comentou. E Aconteceram pequenos imprevistos, né? Aconteceram pequenos imprevistos. Mas assim, gostei muito do grupo de vocês. É bem diverso, bem bacana. Se a gente conseguir fazer essa campanha acontecer aí, a gente pode trazer depois, ao longo do tempo, outras novidades, entendeu? Tipo assim, por enquanto a gente usa só o livro base, as coisas que já lançaram. Mas futuramente, de repente, vai ter umas novidades aí, entendeu? E aí a gente pode trazer. Sim. Diga? A gente traz aí em primeira mão, entendeu? De repente e vê o que é que dá. Pois é, o canal vai ser essa vitrine, esse teste também. É bom que a galera já vai ficar atenta aí no que tiver de novidade. Mas com certeza. E aí, considerações finais? Considerações finais. Um resumão aí do apanhado do que a gente abordou aqui. Em 1 minuto aí, de preferência. Pode dar-lhe aí. Se virem nos 60 segundos aí. Se virem. Não, se virem. Estou falando com o Ramiro, se virem. Como é? Pera. Faça aí um apanhado. Né? Faça um apanhado geral aí do Sexto Elemento. Aí. Considerações finais de Sexto Elemento. Bom, considerações finais sobre o Sexto Elemento. É meu xodó. Eu já tenho alguns jogos publicados, né? Jogos de tabuleiro e tal. E são bem divertidos também. Mas Sexto Elemento é meu xodó. Então, é um cenário que conta a história desse mundo, né, criado a partir desse poder cósmico chamado de Sexto Elemento. E lá existem, né, todas essas criaturas fantásticas. E o jogo vem com o propósito de fazer os jogadores contarem a sua história dentro de Githzerai. É claro, como eu disse, né, dentro da ideia de multiverso, você pode ir para muitos lugares. Então, o principal aqui é que esse mundo ele é dominado por essas técnicas e magias que são únicas de cada um. Então, você pode ser filho de uma emanação celestial, você pode ser um Gureidil, que são basicamente demônios. Você pode ser um Ent, pode ser um Tanuki, pode ser muitas coisas. E a proposta do livro é fazer com que esses jogadores interpretem, né, os seus personagens diante dessa crônica em conjunto com o seu narrador e tragam, né, essa história épica, lendária, e todo mundo se divirta. O mais importante é que todos se divirtam. Então, assim, Sexto Elemento é um cenário que eu venho desenvolvendo há muito tempo, mas mais de 7 anos aí, e é um cenário muito, muito rico, com muita história, com muita coisa, muito conteúdo, mas principalmente é um cenário que eu gosto de passar meu tempo com os meus amigos ali. Então, eu espero chegar nesse ponto onde as pessoas que estão aqui, né, jogando Sexto Elemento, estejam porque querem estar ali com seus amigos reunidas dentro daquele mundo, sabe? Proporcionalmente, eu diria que o jogo ele rende, né, uma forma de fazer com que todo mundo goste um pouco de combate,
todo mundo que entrou no... porque eu sou jogador de RP. Porque eu gosto de roleplay, não sei o que. Porque o meu personagem é um político. No final, o cara fez combo de roleplay, tá entendendo? Justo. Acabou saindo Potente. combeiro de algum jeito e saiu potente o negócio. Então, assim, eu acho que o sistema ele tem todo esse potencial que eu já disse e ele proporciona, né, para todo mundo que joga essa alegria, né, de conseguir fazer o que quer. Tipo assim, eu quero fazer tal coisa e o cara vai lá e consegue, sabe? Eu tenho agradecimentos a todos que colaboraram. Se eu fosse ficar falando pessoa por pessoa, a gente ficaria aqui dias, semanas, meses, anos, Imagino. agradecendo cada um, sabe? Cada um que contribuiu nos playtests e tudo mais. E é isso, sabe? Tipo, pra mim, RPG sempre foi sobre confraternizar com os meus amigos e contar essas histórias fantásticas. Então, o Sexto Elemento é isso. O Sexto Elemento é um mundo onde você consegue fazer isso e tem muitas coisas para você saber sobre o Sexto Elemento. Mas eu diria que se eu posso separar 7 tópicos aqui, é um mundo onde há pessoas exóticas, incríveis. É um mundo onde você pode salvar ou destruir. É um mundo onde tem um embate da técnica, da magia versus a ciência, a tecnologia. É um mundo onde recursos são importantes. Então, todos os personagens, eles têm seus recursos e eles precisam mantê-los. E ele é um jogo com regras, obviamente, mas ele também é um jogo para se quebrar as regras. Por fim, eu diria que é o tipo de jogo que é para você jogar do jeitinho que você quiser, sabe? Então, é jogar sem limite mesmo. Eu não tenho limites. Aí. Bom, então eu acho que pra gente finalizar, né? Agora sim. Agora sim, pra finalizar. Só um pequeno adendo, na verdade. Caso vocês não saibam, eu imagino que vocês não saibam, mas o Ramiro foi o primeiro mestre de RPG que eu e o Alan tivemos na nossa vida. Então, se vocês estão aí curtindo a Ascensão dos Pilares, Bleach RPG, Kingdom Hearts, vocês devem a este humilde rapaz aqui que estamos entrevistando hoje. Então, né, é isso. E agora sim, a gente pode ir pro nosso encerramento. Vamos fazer aqui o nosso uma pequena brincadeira que não estava no roteiro, que é o seguinte. É o bate-bola, joga rápido. Ramiro, um personagem. Um personagem, cara, Um personagem. Hakojo. Hakojo, certo. Um sistema de RPG. Um sistema de RPG, The Strange. Uma classe de RPG. Olha, em alguns RPGs ela não tem, mas em outros ela tem. Então eu saio de samurai. Samurai. Classe / arquétipo. Samurai. Um filme. Cara, um filme, o primeiro que vem na minha mente é Blade Runner. Blade Runner, caralho. Do Ridley Scott, primeirão lá. Sim, o sim. brabo. O bravo. O bala. O bala, esse mesmo. Um anime. Naruto. Certo. Muito bom, boa resposta, gostei. Boa resposta. Cara, então é isso. Agora sim a gente pode finalizar. Muito obrigado por ter cedido seu precioso tempo para a gente fazer essa humilde entrevista aqui com Vossa Senhoria. Foi Que muito isso, bom, né? Foi muito bom. Tanta cordialidade pra quê, meu cara? É porque, pô, tô com um cara famoso aqui, né? Que isso? Né? O cara... Né? Tem que demonstrar Só mais nos respeito. meios underground. Só nos meios underground. Mas ele já é mais famoso que muita gente já, pô. Então, entendeu? Já tá Quem tudo dera, certo. Mas, cara, sério, pô, foi muito bom te ter aqui. Espero que não seja a última vez que
o senhor dê as caras aqui no nosso humilde canal. Espero que outras vezes, principalmente como mestre, você apareça mais por Narrador. aqui. Como narrador, exatamente. Narrador. Como foi bem salientado durante a entrevista. E é isso. Se vocês estiverem interessados em adquirir o livro do Sexto Elemento, como o Alan já falou, né, a gente vai deixar o link aí abaixo para vocês estarem adquirindo a sua cópia. O livro tem tanto cópia física, capa dura também, como cópias digitais de Kindle, etc. Então, você pode usufruir da melhor maneira que vocês acharem. Que caber no bolso, né? Às vezes a gente precisa fazer caber no bolso, né? É bom. Tem que dar essa ponderada de vez em quando também. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, deixem aí embaixo nos comentários o que foi que vocês acharam desse novo quadro aí que a gente tá trazendo aqui pro canal. Um negócio mais diferente, mais experimental que a gente tá testando aí. Se vocês gostarem, derem um feedback positivo, a gente vai buscar trazer outras pessoas pra entrevistar aqui. E temos nomes. Temos nomes aí, né? Então, é isso. Deixem essas opiniões aí, o que a gente pode melhorar, o que não pode, o que deve manter. É sempre bom a gente ter esse feedback de vocês aí. Seja bom ou seja negativo. Sempre é importante. No mais, deixem seus comentários aí, seu like, compartilhe aí com a galera que é do mundo de RPG, gosta de ficar fuçando manuais diferentes e tal. Já manda pra esse cara aí, pra ele dar uma lida no nosso Sexto Elemento. E é isso, galera. Muito obrigado. Fiquem na paz, na tranquilidade. E é isso aí. Falou. Falou, galera. Falou, galera. Muito obrigado aí.